Então sigamos com os nossos temas aí para a redação do Enem 2017. Agora esta imagem colorida e uma imagem de amor, né? Porém, nem tudo são flores, nem tudo é amor nessa nossa vida. Aqui vamos falar um pouco da intolerância a LGBTs ou ainda transhomofobia, como é chamada. A questão aqui, note, está relacionada com intolerância. Não quer dizer que está te perguntando se você é a favor ou não dos LGBTs, se você acha certo ou não. Isso você pode achar certo ou não, etc. A questão aqui é a intolerância, as agressões, a violência que é fruto aí, né, de uma intolerância com o diferente, certo? Então você pode discordar das condições, etc., ou concordar e ter um olhar mais liberal, progressista, mas você tem que pensar que aqui é para falar sobre intolerância, sobre crimes relacionados. É como o tema da intolerância religiosa, né? Não era para você falar se você era a favor ou contra religiões de matriz africana, o islamismo, etc. Não, era para discutir a intolerância, os crimes, a violência que vem, né, a reboque aí com essa intolerância. Então, pensando sobre isso, o Brasil é o país que mais mata LGBTs, 1 a cada 25 horas. Né? Então é um número alarmante, é uma situação, problema complicada e presente no nosso dia a dia. Outro fato aí, né, dentro disso é que o tema vem sendo discutido muito nos últimos anos, com muitos filmes, peças teatrais e novelas, né, que vem tratando deste tema. Aqui, ó, trazemos uma citação de Bocage. Ah, se a vossa liberdade zelosamente guardais, como sois usurpadores da liberdade dos mais? Aquela ideia de se da tua liberdade você cuida e a resguarda, por que querer cuidar da liberdade do outro, né? Querer modificar aí a liberdade do outro? Rousseau diz que o que nos diferencia dos outros animais é a questão da nossa racionalidade e da liberdade que a razão nos traz. Nós podemos transgredir a natureza, nós podemos fazer greves de fome quando temos algum ideal aí a defender, por exemplo, né? Coisa que um animal comum não faz, ele vai sempre seguindo seus instintos. Você pode pensar, será que isso tem um limite, essa liberdade? Essa transgressão da natureza? E se tem um limite, aqueles que o ultrapassam na sua visão, no seu ponto de vista, devem ser tolerados ou não, devem ser eliminados da sociedade? Olha que pensamento totalitário, né? Que pensamento que vai para uma questão muito violenta. Então o Enem sempre vai trabalhar os direitos humanos, essa questão da não violência. Então vamos pensar, eu posso achar errado algo e tolerar e não violentar este algo, né? Podemos mobilizar também a questão do fato social, aquilo que vemos na sociedade, né? Que a sociedade reproduz e aí caímos até em certas armadilhas aí. Vemos, por exemplo, né, pessoas que nem sequer são lésbicas, gays, bissexuais ou transgêneros que sofrem de violência pelo preconceito contra essas pessoas, né? Pensa aí com a gente, teve aquele caso há alguns anos atrás de um pai e um filho que foram espancados com lâmpadas fluorescentes na Avenida Paulista. Eles estavam de mãos dadas, algumas pessoas acharam que se tratava de um casal homoafetivo e pensaram que por bem poderiam eliminá-los ou agredi-los. E nem eram LGBTs, né? Então, uma lei, algum trabalho que reveja essa intolerância é bom não só para as pessoas aí, essas pessoas que sofrem diretamente com o preconceito, mas com todos os outros envolvidos. Então, o fato social, mudar socialmente, culturalmente essa ideia, esse olhar, para que as coisas se desenvolvam numa não violência. Nós temos aqui como intervenção, então, a educação com oficinas, disciplinas, palestras pela não violência, né? Respeito à diferença, ainda que se discorde daquilo.
A família pode trabalhar, é um núcleo social importantíssimo para trabalhar este fato social de Durkheim, né? Ela pode, nos seus diálogos, nos espaços abertos para construir um olhar mais respeitoso com qualquer um, com o próximo, a família pode trabalhar essa nova cultura, assim como as mídias e as redes sociais podem e devem ser mobilizadas para continuar aí com este trabalho de efeito de diminuir a intolerância, diminuir os crimes relacionados a essa intolerância, a essa transhomofobia também chamada. Tomem cuidado com essas questões, deem uma pesquisada sobre as diferenças de transgêneros e sexualidade, né? Homossexualidade, homoafetividade, porque se o tema de repente te pede sobre gênero, identidade de gênero, é muito fácil a gente cair para falar sobre as sexualidades e não necessariamente é a mesma coisa. O gênero é a questão de se identificar, né? Eu nasci com os órgãos reprodutores masculinos, mas não me identifico com esse corpo, me identifico com um corpo feminino. Eu posso me tornar aí uma mulher trans. Já os cis, né, são aqueles que se identificam com aquilo, com os órgãos que nasceu, com o corpo com o qual nasceu. E já a homossexualidade e etc., ser lésbico, homossexual, é diferente. Eu posso ser uma mulher trans e ter a minha sexualidade, uma relação homoafetiva com outra mulher. Então, cuidado com essas pequenas armadilhas em relação a este tema e vamos para o próximo tema.